Caríssimos, paz e bem. Nós continuamos a nossa reflexão sobre a liturgia falando de um aspecto que me está muito no coração, que é aquela questão dos fundamentos antropológicos e teológicos da ação litúrgica, propriamente da celebração. Nós vamos nos dedicar hoje, sobretudo, a refletir sobre o aspecto antropológico e vamos introduzir o aspecto teológico, se conseguirmos nessa aula, porque o aspecto teológico é aquele que nós vamos estar durante todo o resto do curso refletindo sobre ele. Gosto da reflexão antropológica porque introduz a nós em um âmbito que é comum a todas as religiões. Sabe que existe em algumas nações do mundo, precisamente na Alemanha, na França, Estados Unidos e Inglaterra, um estudo, uma faculdade que se chama Estudo Comparado das Religiões, que se baseia justamente nessa premissa, que o evento religioso, as religiões como um todo, elas têm elementos em comum, e esses elementos em comum nos permitem então falar daquilo que é o que liga as diversas religiões. Então, nós vamos falar hoje fundamentalmente disso. Então, vamos começar com estudar o vocabulário celebrar, celebração. Um dos aspectos que mais emerge no caminho da reforma litúrgica é constituído da redescoberta e da recuperação do termo celebrar, celebração. Resumindo brevemente, uma acurada pesquisa etimológica e atendo-nos ao âmbito especialmente litúrgico, possamos individualizar duas conotações do uso do termo celebrar. Primeiro, celebrar é entendido como cumprimento do ritual do sacrifício eucarístico, isso no âmbito nosso católico, e depois como solenização de um dos mistérios da salvação, o dias natalis de um santo ou de um mártir, mediante o cumprimento da celebração eucarística, ou seja, a celebração do santo do dia. O dia natalis, em geral, é ligado ao dia do martírio, da morte do santo. Para melhor compreender o sentido dessas definições acima, reportadas, nos parece útil ir mais atrás no significado primeiro do verbo citado pelo Thesaurus Linguae Latinae do Forcellini. Festive aut religiose agere, agitare, frequentare. No sentido próprio, portanto, visitar frequentemente, em grupo a um determinado local, celebrar solenemente dias festos, ludos, sacras, sacrificium. Referido às pessoas extraordinárias, assume o significado de honrar, exaltar, glorificar, circundar de consideração e de estima. A palavra manteve o seu significado fundamental desde os primeiros tempos da latinidade clássica até a língua litúrgica cristã. Celebrar é sempre um fazer público ligado a uma comunidade, geralmente realizado com uma certa solenidade e separação do cotidiano. Então, a liturgia é uma celebração, porque também toda forma ritual é uma separação do mundo. O rito não é continuação da vida. É problemático quando nós levamos para dentro da liturgia as expressões do cotidiano, as formas profanas do cotidiano, porque o rito, a liturgia, não é continuação da vida. Ela precisa de uma separação da vida. Só assim o rito dá sentido à vida normal. Em todas as culturas o rito é assim, uma separação da vida. Na literatura patrística, o termo celebrar não é limitado ao âmbito cultual, mas indica também cada comportamento que pode ser visto em unidade com o culto ou em forte relação com este. Ordenamento, então, eles chamam de celebrar o ordenamento litúrgico, estar reunidos para um concílio, abençoar, dar a esmola, jejuar, rezar, representar a morte e a ressurreição com Cristo no batismo e na penitência, no martírio e na luta cotidiana da vida. No sacramento, celebrar é quase unicamente a ação daqueles que se reúnem para a Eucaristia.
Fundamentos antropológicos da celebração. Aqui nós entramos em uma questão importante, que é a questão do símbolo. Um símbolo que está presente em tantas ciências e que é importante no âmbito da liturgia. Porque, na verdade, o símbolo tem uma força de comunicação que é superior à força da nossa palavra. Tanto é que se nós dissermos uma palavra, ainda que muito afetuosa, com um gesto que é violento, vai ser mais convincente o nosso gesto do que a nossa palavra. Então, os símbolos têm uma força de comunicação que superam a força que tem a nossa palavra. Mesmo que a palavra também pode dar um significado ao símbolo. Então, o simbolismo. Existem atualmente importantes correntes do pensamento que redescobriram e revalorizaram a função do símbolo na interpretação da realidade. A recuperação do valor do simbolismo é ligada, entre outros, ao fato que o homem realiza a si mesmo a partir da sua interioridade e corporeidade, em uma síntese inseparável. Os seus sentimentos e as suas ideias são completamente humanas quando se manifestam com palavras, gestos e símbolos e atitudes. Então, nós somos profundamente corporais. A liturgia, para mantermos no nosso âmbito, ela entra em nós a partir do nosso corpo. Na verdade, a chave para bem celebrar é a nossa corporeidade, não a nossa espiritualidade. A liturgia toca primeiramente o nosso corpo. Um número sempre maior de estudiosos tende a considerar o símbolo como um momento de plena realização do homem na sua dimensão social e na sua abertura ao transcendente, como lugar privilegiado da relação entre sujeito e objeto, entre consciência e conhecimento. O homem percebe no símbolo uma coisa plena de significado, na sua interioridade primordial, isto é, sem raciocínio consciente. Essa compreensão anterior provém de sua própria profundidade psicológica do homem e neste processo são desenvolvidos não somente inteligência, mas todos os seus recursos psicológicos e vitais. Reciprocamente, o símbolo se direciona a todas as dimensões do homem, a inteligência, a afetividade, a sensibilidade, a intuição. Daqui a potência evocativa do símbolo e a sua força de mediação. Universalidade do símbolo. A psicologia do profundo, e em particular os estudos antropológicos, tem descoberto que, em muitas pessoas, algumas imagens lhes permitem exprimir-se em domínios nos quais esses não conseguiam fazê-lo em nível conceitual. E tais imagens se encontravam com significados similares em todas as culturas, seja no mundo antigo como naquele moderno, na literatura poética ou na arte, por fim, nos mitos e nos ritos dos povos mais diversos. Então isso é interessante, que quando se faz, por exemplo, terapia de um autista, ele, por vezes, não consegue verbalizar aquilo que está sentindo, mas ele consegue valer-se de um símbolo para transmitir aquilo que sente, aquilo que pensa. E que isso é um conceito que é comum, e tal símbolo, nas diversas culturas e nas épocas diversas. Então o símbolo tem essa força, como eu dizia, que supera a própria linguagem, a própria palavra. A linguagem simbólica supera a linguagem verbal. Os antropólogos modernos colocam em evidência essa universalidade da imagem e dos seus significados e formulam hipóteses de uma tendência inata do homem que o empurra a evocar certas imagens e a compreendê-las sempre no mesmo sentido. Isso explica a estreita ligação entre as estruturas psicológicas universais e o simbolismo. Dois são os aspectos importantes da experiência simbólica no homem. Em primeiro lugar,
Tal experiência não se coloca a nível da abstração e do conceito. Então, o símbolo não é somente uma coisa abstrata e conceitual. Esta é uma forma intermediária de expressão Só um momento. Então falamos que, porque estou, não se coloca no aspecto a nível de abstração e de conceito. Essa é uma forma intermediária de expressão na qual confluem todas as capacidades das pessoas: sensibilidade, imaginação, memória, vontade, intuição. Em segundo lugar, a universalidade. A universalidade naquele sentido que nós já falávamos, que o símbolo tem uma força que ele é comum nas diversas culturas e nas diversas épocas. Simbolismo e celebração. Nenhuma religião do mundo pode eximir-se do buscar exprimir através de gestos simbólicos a sua interpretação da realidade. Então, a religião, ela vive em função do símbolo para transmitir a ideia de Deus, para transmitir a sua fé. E nenhuma pode prescindir deste na sua relação com o divino, mesmo se indispensável sublinhar as divergências dos significados e das interpretações. O fundamento antropológico da celebração evoca, portanto, no primeiro plano, a função insubstituível do simbolismo e, portanto, da realidade. Odo Casel, que já citamos na aula passada, estabeleceu a existência de uma ligação entre o ritual simbólico e o mistério. Nos parece útil recordá-la nos seus aspectos essenciais: a existência de um acontecimento primordial de salvação, a função do rito de tornar presente tal acontecimento, a possibilidade para o homem de todo o tempo de atualizar, através do rito, a sua história com a universal da salvação. Ou seja, o rito é aquele que nos liga a nossa dimensão pessoal com a dimensão da história universal de salvação. É através do rito, do símbolo, que nós nos ligamos ao mistério. No contexto do mistério litúrgico cristão, o rito se torna, portanto, mediação de uma ação salvífica de Deus a favor do homem. Função fundamental do rito. Evidenciemos a palavra ação. Os sacramentos cristãos, de fato, como cada ritual religioso, são, antes de tudo, de ordem prática, mais do que cognitiva. Ou seja, os sacramentos, o rito, ele não existe só na teoria. Se diz que é performativo, que eles só existem enquanto estão sendo colocados em prática no rito celebrativo. Então, não é uma discussão teórica sobre, mas é uma prática. Uma celebração que queira permanecer fiel ao seu fundamento antropológico, não menos que à vontade do Senhor que a instituiu, deverá levar isso em conta, a dimensão prática. As informações doutrinais e éticas que a celebração transmite, as transmite a partir da ação que esta efetua e segundo o mesmo simbolismo de tal ação. Eu sou, já lhes disse, muito preocupado com esta igreja virtual que foi reforçada pela pandemia, porque essa seria uma negação da própria fé. Então, eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade, têm comorbidade, mas me preocupa aquelas pessoas que têm já uma posição cômoda, que já consideram que participar da liturgia de forma virtual é um participar do ato celebrativo, e não é. As celebrações litúrgicas não são, portanto, consideradas o lugar de um discurso teológico. Então, aqui o erro muitas vezes das nossas homilias. A homilia não é uma aula de teologia, não é um local de teorizar sobre a liturgia. Mesmo se este, evidentemente, não é jamais ausente, o discurso teórico não é jamais ausente, mas não pode ser o centro. Estas, diversamente, são, sobretudo, um agir
que mira a uma eficácia real e benéfica para os participantes. O fazer tem a prioridade sobre o dizer, ou mais claramente, aquilo que se diz é aquilo que se faz. Então, o dizer na liturgia é um fazer. É muito importante agora afirmar que, para a experiência cristã, o rito não é acessório. Então, o rito não é um apêndice ao lado da pastoral, da dogmática, da moral. Não, o rito é a fonte e o cume da vida da igreja. Mas é uma modalidade de ser e de exprimir-se que media expressivamente, despertando todas as realidades da fé. Caso contrário, uma das consequências possíveis de tudo isso será a dissolução da celebração ritual em uma simples duplicação da palavra, a qual o rito nada acrescenta senão um supérfluo produto de fantasia. Rito e símbolo. O encontro entre Deus e o seu povo na liturgia se realiza por meio do ministério de pessoas. Na Assembleia, as quais agem através de ações simbólicas, ações sinal, chamadas ritos. A finalidade e a natureza dos ritos e da celebração é aquela de ser meio de comunicação na fé entre Deus e o seu povo, para a atualização da aliança. Os ritos se compõem de palavras e de gestos. As palavras simbólicas que compõem os ritos são ligadas, muitas vezes, ao uso de coisas e objetos. Antes de cada definição ou hermenêutica dos ritos, é necessário constatar que sua presença na vida dos homens, presença considerada como fundamental. É um erro pensar que se possa existir uma religião que seja toda interior, sem regras, sem liturgia, sem sinais externos, de estados interiores de ânimo. Por sinal, aquilo que é o único elemento comum em todas as religiões é a sua dimensão ritual. Nem a ideia de Deus não é comum. Tem religiões que são apenas a superação do homem, sem a afirmação da existência de um Deus. O budismo é assim. Então, o que é o comum nas religiões é ter um culto, ter um rito. Como para a sociedade, assim para a religião, a forma exterior é a condição da sua existência. Como animal social, o homem é um animal ritual. Os estudiosos do rito, eles começaram a estudá-lo a partir dos animais. Então, a dimensão ritual o ser humano tem em comum com os animais. O rito é aquele fazer que é inútil, que é um fazer pelo fazer. Então, se via, por exemplo, os animais que o macho, o pássaro macho, ele fazia toda a encenação da construção de um ninho sem estar construindo o ninho, que era um modo de flertar com a fêmea. Então, essa dimensão ritual que faz com que os animais ajam do mesmo modo. Por exemplo, pensa um cachorro, quanto ritual é um cachorro. Que isso, então, foi o primeiro estudo do rito para os antropólogos. E depois, então, se viu que o ser humano também tem em comum com os animais irracionais essa necessidade da dimensão ritual. Definição. Rito é uma ação simbólica, construída por um gesto e por uma palavra interpretativa, e tendo uma estrutura institucionalizada de caráter tradicional, que favorece a participação comum e a repetição. Então, essa é a definição clássica, e agora vamos refletir sobre cada parte dessa definição. O rito é uma ação simbólica. Então, nós já falávamos sobre o símbolo e vamos voltar sobre a definição de símbolo, mas o rito é muito ligado à dimensão simbólica. O rito não sobrevive sem um símbolo. Constituída por um gesto e por uma palavra interpretativa. Então, e que o gesto é mais importante, mas que a palavra ajuda a entrar nessa dimensão simbólica do gesto. E tendo uma estrutura institucionalizada, então o rito, ele se repete sempre do mesmo modo, porque se ele não se repetir, ele não tem credibilidade.
Se nós nos mantermos no nosso exemplo da nossa religião, se uma missa é começada de proclamação do Evangelho, por exemplo, os seus participantes vão achar estranho. E onde está o ato penitencial? Onde está o início da missa? Então, o rito tem essa dimensão que ela é sempre igual. O nosso erro é pensar que o rito seja valorizado por aquilo que ele tem de diferente. Por exemplo, as pessoas muitas vezes gostam da missa de tal padre porque tal padre faz aquela coisa diferente. Mas a dimensão ritual, ela tem valor a partir daquilo que ela é repetição. Então, o rito é uma repetição objetiva. Claro que tem um aspecto subjetivo, mas esse deve ser muito menor do que o aspecto objetivo da ritualidade. Símbolo e sinal. A primeira dificuldade que se encontra no aprofundamento da dimensão simbólica da liturgia cristã é causada pela imprecisão e pelo equívoco com o qual os termos sinal e símbolo são usados em vocabulários diversos que dizem respeito ao vasto campo do simbólico. Então, são dois termos que se confundem muito. Por simbólico, entende-se aquele conjunto de elementos sensíveis nos quais os homens, seguindo o dinamismo das imagens, colhem significados que transcendem as realidades concretas. A fenomenologia das religiões, a psicologia do profundo, a criação artística e literária, a tradição bíblica e cristã, a experiência espiritual, especialmente aquela mística, são as zonas de emergência do simbólico. Vale dizer, os campos principais onde se aprofunda a natureza e os problemas. A terminologia técnica da semiologia, a ciência dos símbolos, dos sinais, é sobretudo abundante, mas ainda muito incipiente, e muitas vezes ligadas a autores singulares. Segundo diversos autores e as diversas escolas dessa ciência, de fato, as noções indicadas pelos mesmos vocabulários podem sofrer variações muito notáveis. Daqui a nossa dificuldade de ter uma definição precisa de símbolo e de sinal. Na tentativa de dar algumas indicações para precisar e distinguir os conceitos de sinal e de símbolo, nos ateremos a algumas posições que nos parecem mais largamente compartilhadas, tendo conta do fato, como já acenamos, que a noção de símbolo é usada de modo muito vago para compreender um pouco de tudo, do simbolismo matemático da adição e da multiplicação até aos símbolos da morte e da regeneração nos ritos de iniciação, passando pela lira simbólica, a bandeira como símbolo da pátria ou um presente como símbolo de amizade. Então, aquilo que vale para tanta coisa tem o risco de não valer para nada. Então, vamos buscar ser um pouco mais preciso, sabendo que autores diversos, vocês vão encontrar definições diversas para símbolo e para sinal. O sinal, em sentido geral, em relação aos outros conceitos mais específicos, se chama sinal uma realidade sensível que revela em si mesmo uma carência e envia a uma outra realidade ausente ou não presente no mesmo modo. Segundo as categorias introduzidas por Saussure, se indica muitas vezes com um termo significante o mesmo elemento sensível, com os termos significado a realidade evocada, com o termo significação a realidade estabelecida e, portanto, a capacidade efetiva de um significante ser tal para determinada pessoa. Tal capacidade pode depender de componentes diversos, entre os quais notamos. Esquema estrutural. A realidade comunicativa daquele que realiza o sinal ou atua o rito. É o significado, ou conteúdo, ou mensagem. Por exemplo,
proibido passar com o semáforo vermelho o gesto da paz. Um outro elemento material que é perceptível pelo sentido dos destinatários da mensagem são aqueles e para os quais se realiza o sinal ritual. É o elemento significante. Por exemplo, o semáforo vermelho, o abraço da paz, é aquilo que se vê. A possibilidade para o destinatário da mensagem ou da comunicação de passar do significante ao significado, por exemplo, saber que o semáforo vermelho indica proibição de passar, ou que o abraço exprime a transmissão da paz. Então, o significante é o objeto concreto. O significado é a mensagem que ele transmite. Este constitui o nexo ou a ligação entre significante e significado, que alguns chamam significatividade ou força significativa do sinal significante e que outros chamam simplesmente sinal. Então, o sinal tem essas duas dimensões, a dimensão do significante e do significado. O significante, ele é vazio de uma mensagem, então se coloca uma mensagem nele, que é o significado. Os símbolos. De chover, o verbo grego symbalein significa literalmente jogar junto. Usado na forma transitiva, se traduz, segundo o contexto, como reunir, colocar em comum, trocar. Em forma intransitiva, significa encontrar-se, entender-se. O substantivo symbolé indica a articulação do cotovelo e do joelho, como cada ideia de conjunção, de reunião, de contrato ou de pacto. O symbolon antigo é um objeto dividido em dois, no qual cada uma das partes de um contrato recebe uma parte. Cada um dos dois pedaços não tem nenhum valor sozinho e pode dizer alguma coisa. Então, alguma coisa diz, mas não tudo. Para ser o tudo, tem que colocar duas partes juntos. Mas quando os dois portadores ou os seus descendentes lhes colocam juntos, lhes reconhecem o penhor de um mesmo contrato, de uma mesma aliança. É a relação entre dois termos, a comunicação estabelecida entre as duas partes que faz o símbolo. Sinal e símbolo. O sinal envia alguma coisa de uma outra ordem em relação a si mesma. E nesse sentido, é arbitrário e convencional. De fato, o sinal une um significante e um significado que lhe é heterogêneo e age a nível de conhecimento daquilo que é comunicado e não do fato primordial da comunicação. Então, nesse sentido, o sinal ele é uma coisa arbitrária, violenta, porque é uma convenção que o sinal vermelho seja para parar. Poderia ser o verde, mas é uma convenção. O símbolo, segundo a distinção estabelecida por Ortigues, não envia alguma coisa de uma outra ordem, mas tem a função de introduzir-nos em uma ordem do qual ele mesmo faz parte. O símbolo, portanto, une dois significantes, isto é, unidade do mesmo nível, e age a nível de próprio processo de comunicação. Isso faz a comunicação e instaura um reconhecimento. Enquanto o sinal age a nível de consciência, o símbolo age a nível de comunicação. A função simbólica é, portanto, fundada na própria realidade do significante, uma realidade da mesma ordem. Não é, portanto, convencional e definida. Portanto, se fala hoje de símbolo quando se tem um significante que envia não a um significado preciso, mas a um outro significante. Por exemplo, a água como símbolo da vida. A água envia a noção de vida, a qual, porém, é ainda uma realidade analógica, capaz de significar, por sua vez, realidades diversas. O significado do primeiro significante é, por sua vez, significante de alguma outra coisa. Então, o símbolo é mais aberto.
Se nós, por exemplo, aspergirmos a Assembleia com água benta, alguns vão identificar isso como purificação do pecado, alguns vão entender isso como nova vida, alguns vão entender isso como cura de uma dor de cabeça. Então, aquilo que é o significado é também um significante, porque é aberto a um novo significado, e assim por diante. E não é arbitrário. Você não determina que é este o único significado, e não é automático. Por exemplo, está todo mundo dirigindo, vê o sinal vermelho e todo mundo para, mas na água benta, cada um pode ter uma reação de significado diferente. Então, enquanto um age por convenção, o outro age por comunicação, e a comunicação é aberta a diversos significados. O símbolo é fonte indefinida de conhecimento, sempre maior da realidade significada, enquanto se enraiza na natureza das coisas e do homem, e é, portanto, aberto a perspectivas mais profundas e universais. A liturgia, sinal e símbolo. Examinemos agora, de modo mais específico, a relação existente entre liturgia e expressão simbólica. A Sacrosanto Concílio repropôs a liturgia cristã como complexo de sinais sensíveis, significantes e, de modo próprio destes, eficazes. Sacrosanto Concílio número 7. Vejamos em que sentido os termos sinal e símbolo podem ser corretamente usados nesses âmbitos e quais são as suas funções. Nos serviremos, sintetizando-as, da configuração de Gélineau. Os sinais litúrgicos não são jamais simples sinais, isto é, referidos a uma só realidade exclusiva de outras e com significado bem preciso. E nem mesmo simples símbolos que enviam, por sua vez, a outros significantes, sem um último referimento preciso. Estes são contemporaneamente sinais e símbolos, enquanto usam e integram as potencialidades de ambos. A partir do momento em que os ritos litúrgicos, como elementos significantes, enviam a um significado único, Deus, a liturgia é sinal destinado a desaparecer quando veremos Deus face a face. Ao mesmo tempo, todos os seus significantes enviam, direta ou indiretamente, ao significante Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Deus presente no mundo em uma ausência, Deus sempre comunicado e sempre incomunicável. Nesse sentido, a liturgia é símbolo. Símbolo e alegoria. Não nos parece inútil, para as finalidades do nosso estudo, uma breve precisação sobre a diferença que ocorre entre símbolo e alegoria. O símbolo tem um significado originário e primordial que permite a passagem do significante concreto para a realidade significada, de modo imediato. Por exemplo, a passagem da água como símbolo da vida ou a purificação como realidade significada. O sinal simbólico como comunicação interpessoal. Segundo Gélineau, para que exista um sinal, ocorre que uma pessoa faça sinal para outra. Então, o sinal não existe em si. Não se pode, portanto, reduzir o sinal a uma coisa: pão, água, luz, etc. O sinal comporta sempre uma ação interpessoal em vista de uma comunicação. No sinal, a coisa mais importante não é a coisa sinal, o elemento significante, mas a coisa significada. Assim, por exemplo, nos gestos de reconciliação e de paz, a coisa mais importante não é o aperto de mão ou o abraço, mas a paz oferecida e aceita, a concórdia afirmada, o amor recíproco. O gesto exterior poderia, de fato, existir muito bem, mesmo se a realidade interior significada. Quando se fala do sinal da paz, ou do sinal da água, ou do sinal da luz, etc., não se deve deixar cair no erro da expressão linguística. Uma coisa não é
por si mesma um sinal, exceto enquanto essa é percebida como meio de comunicação, por exemplo, o pão comido juntos. Escreve Gelinot. A comunicação por meio dos sinais simbólicos é um ato complexo, que não se dirige somente à inteligência, mas também à sensibilidade e à imaginação, à vontade e ao coração. E, finalmente, à liberdade do homem. Assim, a significação ou eficácia significativa de uma ação sinal é sempre múltipla e polivalente. Exatamente por isso, é raro, para não dizer impossível, que um rito possa atuar de uma só vez toda a riqueza das suas potencialidades. Até porque o rito depende do estado de ânimo de quem dele participa. Funções significativas da ação sinal. Na ação ritual se deve distinguir o gesto realizado na sua função significativa, a ação do símbolo. É importante não perder de vista o valor simbólico das ações realizadas, porque os dois aspectos da ação sinal, sem jamais separar-se, parecem se moverem em sentido inversos. A ação parece ser tanto mais automaticamente tal, quanto mais é realizada em si mesma, enquanto a sua função significativa parece tanto melhor expressa, quanto menos aparece o aspecto da ação material para cumprir-se. Portanto, se é justo e necessário, aliás, indispensável, que as ações da e na ação da celebração litúrgica sejam cumpridas segundo a sua estrutura e função natural, no modo mais perfeito possível, é necessário ter sempre em foco este conceito fundamental. As ações materiais nada mais são que elementos significativos dos ritos, os quais são sinais simbólicos. Não se come para nutrir-se, não se canta por deleite, não se caminha para passear. São gestos que são colocados na fé e na fé interpretados. Então, a questão fundamental aqui, quando se fala da celebração ritual, é que, de um lado, você tem a necessidade de fazer, porque é no fazer que o rito se realiza, mas também na certeza de que, como vai dizer um antropólogo que se dedica a isso, Rapaport, que no rito tem uma questão subjetiva que entra, que é a contribuição do participante. Então, que, de algum modo, um elemento subjetivo está presente e que essa subjetividade entra também na interpretação do símbolo e que isso é uma coisa que não tem como conter e não se deve conter, porque é a participação pessoal na celebração litúrgica. É possível, no processo de comunicação, colocar o acento sobre alguns aspectos ou valores significativos da ação sinal, sem por isso excluir os outros aspectos. Nessa perspectiva, na simbologia litúrgica, são distinguíveis 4 possíveis funções essenciais. As 4 funções essenciais do símbolo. Advertir. O sinal deve advertir que tem alguma coisa além. O significante ritual deverá, portanto, apresentar-se mais ou menos em ruptura com o ambiente e as realidades ordinárias, lugar de versos especiais, dom e estilo de linguagem, gesto sacramental, para despertar a fé na transcendência da ação simbólica. Nesse sentido, a liturgia tem valor enigmático. É Deus que fala, e não somente aquele que lê. É a ceia do Senhor e não somente uma refeição entre amigos. É necessário despertar a fé de quem celebra. Então, a primeira função do símbolo, do sinal, é advertir que você está em um outro ambiente, está em um local sacro. Informar. Para que o gesto ritual
como o descrevemos acima, permaneça na sua ambiguidade, depois de ter evocado alguma coisa além, é necessário explicar de que coisa se trata. Essa função significativa cabe à palavra. Esta tira ao gesto habitual a sua ambiguidade, declarando-lhe o sentido. Sem a palavra, um rito não poderia ser expressamente cristão. Sob este aspecto se manifesta o valor catequético da liturgia, que é iluminação da fé, e se integra com o precedente valor querigmático. Por força da palavra, todos os significados são referidos ao símbolo primordial, que é o Cristo, que sozinho dá sentido ao conjunto da comunicação ritual. Então, depois de advertir, o informar, e esse informar se faz sobretudo com a palavra. Obrigar. Esse aspecto diz respeito à acolhida da mensagem litúrgica proclamada. Aquele que é investido da potência do sinal acolhe as exigências do mesmo. O sinal transmite um compromisso e convida a mortificar o próprio comportamento. É o valor moral da liturgia que comporta uma reforma de vida. Então, quem participa da liturgia, que se exige dessa pessoa a transformação da vida. Então, isso é o obrigar que decorre do ato celebrativo. Unir. Aquele que me faz sinal me convida à comunhão consigo mesmo. É o aspecto místico da liturgia. Aquele que transforma a celebração em celebração pessoal mediante o exercício das virtudes teologais. É o centro e o coração do sinal litúrgico, ou último aspecto de uma função, a comunhão com Deus em Jesus Cristo. Então, a questão da espiritualidade litúrgica, a mística que decorre da liturgia. Vamos ver se conseguimos. Acho que conseguimos terminar a parte antropológica. As leis do simbolismo litúrgico. Os sinais litúrgicos, sejam sacramentais em sentido estreito ou não sacramentais estabelecidos por Cristo e pela Igreja, obedecem a leis a qual o conhecimento é indispensável para decifrar os sinais litúrgicos corretamente e o significado. Realidade simbólica. Enquanto sinais, têm a característica das quais já se falou. Esses servem para introduzir a realidade que lhes transcendem, a eventos determinados com os quais se ligam. São desejados como sinais. Não são gestos diretos ou exclusivamente utilitários. Não podem, portanto, ser interpretados no sentido puramente funcional ou de modo alegórico. É preciso compreender neles a plena e autêntica realidade simbólica e celebrar-lhes permanecendo fiéis a essa compreensão. Critérios da escolha. Esses sinais não são arbitrários e nem convencionais. Foram escolhidos por uma atitude natural para serem realidades simbólicas, atitudes constatada pela sociologia, pela psicologia do inconsciente, pela história das religiões. São de fato expressões de uma linguagem que Deus escreveu nas coisas e que depositou também nos meandros da alma humana. Quanto mais esses sinais são elementares, primitivos, despojados, tanto mais a sua linguagem é perceptível, mesmo na época da civilização industrial e da mentalidade épica. Se encontram entre esses também determinados elementos de origem cultural, aos quais, porém, são compreendidos e vividos como autênticos símbolos de um contexto de fé e no curso de uma tradição. O significado dos sinais litúrgicos, dentro de uma certa medida, depende da livre vontade de Cristo e da Igreja. Muitas vezes, esse significado é expresso ou sugeridos pela palavra que acompanha o gesto ou a ação. Nos sinais litúrgicos, portanto, expressões de comportamento e de realidades sobrenaturais. A relação entre significante e significado ultrapassa sempre os fundamentos da antropologia. Sobre isso tudo nós iremos voltar a partir de critérios da escolha, continuaremos no nosso próximo encontro. O tema de simbolismo litúrgico é um tema, digamos, muito árido.
mas importantes de compreender as vias essenciais que nós refletimos nesse dia. Então nós iremos voltar sobre isso na próxima aula para buscar mais uma vez esclarecer melhor e continuar e terminar esse nosso capítulo. Muito obrigado.